apostila de número 5, mais precisamente na página número 49, nós vamos encontrar uma atividade proposta do seu capítulo 19 que fala sobre dilatação aparente do líquido. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com você a respeito da dilatação dos líquidos e dissemos para você que aquilo que derrama quando o recipiente está transbordando e ele começa a derramar os líquidos, nós damos a isso o nome de dilatação aparente. Quando você soma a dilatação do líquido que derramou, que é a dilatação aparente, com a dilatação do recipiente, porque ele também vai dilatar, você vai dar o nome de dilatação real. Você soma a dilatação do recipiente mais a dilatação do volume que transbordou, conhecido fisicamente como dilatação aparente ou volume transbordado, tá bom? Na página de número 49, a questão de número 1 diz assim, questão do PUC do Rio Grande do Sul. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, vamos imaginar isso aqui, é muito bom que você tente sempre tentar entender desenhando, facilita muito. Você tem um frasco aqui completamente preenchido com um líquido qualquer, ele é aquecido. O que acontece quando a gente aquece um líquido? Via de regra, esse líquido vai dilatar, assim como o sólido também. Transborda um pouco, ele vai derramar um pouco. A pergunta é, o volume do líquido deslocado que transbordou, que o volume do líquido transbordado mede o quê? Como é o nome que a gente dá para esse líquido que derramou aqui? O líquido que se derrama num aquecimento como esse chama-se dilatação aparente. Dilatação aparente. Só que é o seguinte, dilatação aparente de quem? Do líquido. Porque também existe a dilatação do sólido. O sólido também dilata. Quando você vai ferver o leite, o recipiente que você utilizou para ferver o leite também dilata, porque está recebendo calor. Então, a resposta de número 1 do vestibular da PUC do Rio Grande do Sul seria a letra D, a dilatação aparente do líquido. Essa aqui seria a nossa resposta, tá, amigos? Continuando, a questão de número 2 diz assim, também é da PUC, só que aqui a gente vai para São Paulo. Nos países de inverno rigoroso, verifica-se o congelamento apenas da superfície dos lagos e rios. A água não se congela completamente. Bom, o que acontece? Nós já vimos que a água tem um comportamento diferente de outros materiais. A água possui o que a gente estudou, e você não pode esquecer disso, um comportamento chamado de comportamento anômalo. O que seria esse comportamento anômalo? O comportamento anômalo da água é que quando você aquece a água de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, ela vai primeiro contrair. De 4 graus Celsius em diante é que ela vai se expandir, ela vai dilatar. Aqui acontece um fenômeno que não permite, por exemplo, que os lagos venham a ficar totalmente congelados. Lá nos invernos rigorosos da Europa, por exemplo, você tem o lago aqui formado o gelo e aqui você ainda tem água líquida. Você vai encontrar aqui embaixo, lá embaixo, água a quantos graus? 4 graus Celsius. Então, por que acontece isso? Porque a densidade da água, que densidade é uma grandeza que a gente relaciona massa com quem? Massa com volume. Quando você está analisando a água, a densidade da água ela acontece no seu patamar mais elevado por volta de 4 graus Celsius. Quem é mais denso, literalmente é mais pesado. Então, o que acontece? O mais denso desce e o menos denso, no caso o gelo, sobe. Como é que você sabe que o gelo é menos denso do que a água líquida? Não precisa fazer nenhum tipo de experimento, basta a observação. Você pega um copo com água líquida e coloca um pedaço de gelo, você vai ver o quê? Que o gelo fica na parte superior, porque a densidade dele é menor do que a densidade da água no seu estado líquido. E aí, olha que interessante, é como se você tivesse um isolante térmico. Então, como o gelo é menos denso que a água, ele fica na parte de cima. A 4 graus Celsius aproximadamente, você tem a máxima densidade da água, que gira em torno de quanto? De 1 grama por centímetro cúbico. Então, a água mais quente, no caso a 4 graus, fica lá embaixo. Obviamente, quando eu falo em mais quente, é porque eu estou comparando com o gelo. E a parte superior a 0 graus Celsius fica congelada na superfície. Com isso, a gente permite a preservação da vida com o lago congelado. Lá embaixo, os peixes continuarão normalmente
sobrevivendo, bem como a vida no tocante às plantas aquáticas. Então, essa é a explicação. Acontece esse fenômeno por quê? Porque por volta de 4 graus, a água apresenta a sua densidade mais elevada. Ela desce, fica congelada em cima e lá embaixo a 4 graus, tá? E o gelo, ele funciona, por incrível que pareça, nesta situação como um isolante térmico. Vamos analisar as alternativas. Letra A. O máximo de densidade da água se verifica perto de 4 graus Celsius e o gelo, razoável isolante térmico, é menos denso que a água. Certo. Já existem determinados lugares, amigos, pontos turísticos, que são construídas estruturas com gelo para que algumas pessoas permaneçam nesses ambientes, né? Verdadeiros hotéis de estruturas envolvendo o gelo. Os esquimós, por exemplo, as suas habitações, eles utilizam o próprio gelo para fazer a estrutura que irá servir de abrigo. Então, aqui, ó, quando diminui a temperatura, o que é que acontece? A água da superfície ela resfria. Quando a água da superfície desce, ela desce, pois o quê? Ela vai descer porque ela tem a densidade maior. E lá embaixo, ela desce e a mais quente sobe. Ao chegar a 4 graus Celsius, a movimentação por diferença de densidade vai deixar de ocorrer. Por quê? Porque as densidades são próximas nessa temperatura. Então, a questão de número 2, letra A. A questão de número 3, ele fala o seguinte: Universidade Estadual lá de Londrina, um recipiente de vidro de capacidade 2 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos, 2 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos, isso aqui é 200 centímetros cúbicos, está completamente cheio de mercúrio a 0 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são respectivamente, estou colocando dos dois aqui, do vidro e do mercúrio, 4 vezes 10 a menos 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4. Vidro e mercúrio são respectivamente 4 vezes 10 a menos 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4. Aquecendo-se o conjunto até 100 graus, então aqui vai até 100 graus, já sabe quanto é o seu ΔT, né? O seu ΔT vai ser de 100 graus. Variação de temperatura 100 graus Celsius. Aquecendo esse conjunto, que é quanto de volume que vai derramar. Bom, primeiro passo que a gente vai fazer, a primeira situação que a gente tem aqui, qual é? A gente vai ter que raciocinar com o coeficiente de dilatação, que é o real. Como é que a gente faz a dilatação real? Para eu saber qual é o coeficiente de dilatação real, eu vou pegar o coeficiente de dilatação do recipiente, né? Com quem? Com o que derramou, que a gente chama de quê? De dilatação aparente do líquido. Vejamos quais são as informações que a gente tem. Quanto que você tem aqui a coeficiente de dilatação do líquido que você está trabalhando? 1,8 vezes 10 a menos 4. Quanto é o do recipiente? Está aqui no texto. 4 vezes 10 a menos 5. Então, como é que eu vou descobrir o coeficiente da dilatação aparente? Você vai passar diminuindo, né? Vai ficar assim, 1,8 vezes 10 a menos 4. Menos 4 vezes 10 a menos 5, igual ao coeficiente de dilatação aparente, que é o que a gente precisa. Não posso fazer uma conta com potência 10 a menos 4 e potência 10 a menos 5. Você tem que estar com as mesmas unidades nas potências trabalhadas. E a sugestão que eu lhe dou é que você transforme tudo para uma só. Por exemplo, 1,8 vezes 10 a menos 4, você pode escrever 18 vezes 10 a menos 5. Puxa a vírgula para a direita, menos 4 passa a ser menos 5. Por quê? Porque aqui eu vou deixar os dois com as mesmas potências. Olha que maravilha. Tá vendo aqui, 10 a menos 5, 10 a menos 5. Você vai pegar o 18 e fazer menos 4. Então, quanto é o seu coeficiente de dilatação aparente? 18 menos 4, 14, repete-se a potência. 14 vezes 10 a menos 5. Com isso, meus amigos, você consegue agora calcular o volume que derramou, que a gente chama de quê? Dilatação aparente. Como é que vai ficar? ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV vai ser igual. Quanto que era o volume mesmo do início? 2 vezes 10 ao quadrado. Quanto foi que você descobriu que era o coeficiente de dilatação aparente? 14 vezes 10 a menos 5. Quanto foi a variação de temperatura? 100. Eu vou colocar esse 100 aqui, eu vou colocar 10 ao quadrado. Já vou jogar na forma de potência. ΔV vai ser igual 2 vezes 14. Vamos trabalhar com quem? Com 28. Vezes 10 ao quadrado, 10 à quinta, negativo, 10 ao quadrado. Quando eu juntar essa galera, eu vou repetir a base e vou fazer o quê?
Eu vou somar os expoentes. Eu tenho positivo 2 com 2, dá 4. E eu tenho menos 5 negativo. Se você tem 2 menos 5 mais 2, quanto é que vai dar isso? Vai dar menos 1. Menos 1. Como é que a gente faz quando multiplica um número com a potência 10 a menos 1? Nós contamos uma casa para a esquerda e marcamos a vírgula. Ali no 28, como é que a gente faz? Fica como? 2,8 centímetros cúbicos. Olha que interessante. Primeiro, eu calculei o coeficiente de dilatação aparente, usando o coeficiente de dilatação do líquido e o coeficiente de dilatação do recipiente. Em seguida, joguei na relação matemática da variação de volume, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. E marcarei para a questão de número 3 lá da Universidade Estadual de Londrina, a letra E na questão da UEL. A questão de número 4 traz uma situação semelhante. Um recipiente de vidro de 150 centímetros cúbicos está completamente cheio. Então, se ele está completamente cheio, já sabe que o volume é 150, né? Está completamente cheio de um líquido a 20 graus Celsius. Anota. Aquecendo-se o conjunto até 120, se eu estava a 20 graus e fui até 120, quanto foi a minha variação de temperatura? Minha variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Transborda 5 centímetros. Opa, o que é isso aqui? Transbordar é a dilatação aparente. 5 centímetros cúbicos. Aí ele pergunta, qual é o coeficiente de dilatação aparente? Bom, esse moço aqui eu já vou conseguir direto, por quê? Porque ele já me deu o que transbordou, ele não me deu informações nem do recipiente e nem tampouco do líquido. Se ele tivesse me dado, eu tinha que fazer primeiro o coeficiente de dilatação aparente para depois colocar no cálculo da dilatação volumétrica. No caso da questão de número 4, não se faz necessário porque você já tem direto, ó. A dilatação aparente vai ser quem? Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes ΔT. Vamos substituir, ó. Quanto que derramou? 5. Quanto é o volume inicial? 150. Dilatação aparente? Não sei, estou procurando. Variação de temperatura? 100. 5 igual 150 vezes 100 vai ficar 15 vezes... Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. 15 vezes 10 a terceira. 15 vezes 10 a terceira. O que é que você tem mais aí? Delta é o coeficiente de dilatação. 5 dividido por 15 vezes 10 a terceira vai ser igual ao coeficiente de dilatação aparente que você busca. O que você pode fazer com 15 e o 5 numa fração? Você pode simplificar por 5. 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. O 10 a terceira sobe como? Sobe 10 a menos 3. Tá? É isso aqui que você tem para o seu coeficiente de dilatação. Quanto é que é 1 dividido por 3? 1 dividido por 3 dá 0,33. Dilatação aparente vai ser 0,33 vezes 10 a menos 3. Bom, o que a gente poderia fazer numa situação como essa? Deixar em notação científica. Notação científica, eu vou puxar a vírgula para a direita, vai ficar 3,3 vezes 10 a menos 4. Então, qualquer uma dessas duas respostas seria a sua resposta correta, sendo que a segunda é a que a maior possibilidade de você encontrar, porque ela está em notação científica. 3,3 vezes 10 a menos 4. A observação das alternativas que se apresentam para nós aqui na apostila vai nos dar qual letra? A letra B, queridos amigos. A letra B aqui na questão 4. Ok? Na questão de número 5 da Universidade de Fortaleza, ela diz assim: um recipiente de vidro com capacidade de 1000 centímetros cúbicos, aqui é o volume inicial, contém 980 centímetros cúbicos de glicerina na temperatura 20 graus. Observe, o vidro ele não está completamente preenchido. O vidro tem capacidade para 1000. E a glicerina, dentro dele, não corresponde a 1000 centímetros cúbicos, só corresponde a 980, tá? A uma temperatura de 20 graus Celsius. Aquecendo o conjunto até uma temperatura desconhecida, verifica-se que a glicerina começa a transbordar. Meus amigos, para ela transbordar, ela precisa ultrapassar os 20 centímetros cúbicos de dilatação. Por quê? Porque quando ela dilatar 20 centímetros, ela fica com o volume do recipiente. Para começar a dilatar, de tal maneira que haja
derramamento desse líquido, no caso aqui da glicerina, é necessário que ela ultrapasse uma dilatação de 20 centímetros cúbicos, porque até 20 ela vai ficar com 980 mais 20 mil. E ainda tem um detalhe, ela vai dilatar, mas o vidro também vai dilatar, o que significa dizer que ela deveria ter uma temperatura mais elevada para poder conseguir fazer acontecer esse fenômeno. Aí ele diz assim, na escala Celsius, o valor dessa temperatura é mais próximo de quanto? Aí ele dá o coeficiente de dilatação da glicerina e dá o coeficiente de dilatação linear do vidro. Olha aqui a pegadinha. O coeficiente linear é alfa, e a gente sabe que trabalha com gama. Gama é 3 vezes o alfa. Até isso você tem que ficar atento, senão você vai errar. Cuidado, não esqueça dessa percepção, viu? O coeficiente dado aqui é o linear, você precisa do volumétrico. A relação qual é? Vamos lembrar. Alfa, beta, gama. Alfa, dilatação 1, 2, 3. Então, quando eu trabalho com dilatação volumétrica, eu tenho que fazer 3 vezes alfa. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a dilatação aparente, o seu coeficiente. Então, como é que eu vou fazer? Presta atenção aqui, ó. Coeficiente de dilatação real é igual a quem? Ao coeficiente de dilatação do recipiente, no caso aqui é o vidro, mais quem? O coeficiente de dilatação aparente. É esse que eu preciso, ó. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o coeficiente de dilatação volumétrica, no caso aqui, ó, dilatação real, que vale quanto? 48 vezes 10 a menos 5. O do recipiente vale quanto? O do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6. Se você colocar 9 vezes 10 a menos 6, você erra. Você tem que colocar 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6, porque o exercício te deu coeficiente linear. Você tem que trabalhar com volumétrico. 48 vezes 10 a menos 5 igual a 27 vezes 10 a menos 6, mais a dilatação aparente que eu estou buscando. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou jogar esse 27 vezes 10 a menos 6 lá para o primeiro membro. 48 vezes 10 a menos 5, menos 27 vezes 10 a menos 6, igual ao coeficiente que eu preciso. De novo aquela situação da questão anterior. Eu não posso trabalhar com menos 5 e menos 6. Eu tenho que jogar todo mundo para a mesma potência. Então, eu vou fazer 480 vezes 10 a menos 6, menos 27 vezes 10 a menos 6, igual ao coeficiente da dilatação aparente. Quando eu fizer 480 menos 27, eu vou encontrar 453. Repete a potência 10 a menos 6, achei o coeficiente de dilatação. Bom, a partir do momento que você encontrou o coeficiente de dilatação, aí o exercício praticamente terminou. Por quê? Porque agora você consegue fazer o que transbordou, ou seja, a dilatação. Você vai fazer assim, ó, delta V, no caso aqui é o aparente, óbvio, né? Que é o que derramou. Igual a V0, vezes o coeficiente da dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. A partir daqui, amigos, deixou de ser física, isso aqui é matemática básica, é só substituir valores. Como é que vai ficar isso? Dilatação aparente vai ser igual. Qual é o volume inicial dessa estrutura? Vanx, o volume inicial vai ser 1000. Não, pessoal, você tem que fazer a variação, quanto que vai precisar para derramar. Qual a diferença entre esses dois? Ó, ele só começa a derramar depois que você superar isso. Quanto que vai ser? 1000 menos 980. Vai ser quanto? 20. Então, quando você vier aqui, ó, isso aqui, você vai trabalhar assim, ó, 1000 menos 980. Vou até colocar aqui, cuidado. Cuidado, porque o recipiente não está transbordando. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1000 menos 980. 20 igual. Quanto que é o volume inicial? 980. Vezes, quanto que é o coeficiente de dilatação que você achou? 453 vezes 10 a menos 6. Vezes, delta T, não sei, vou descobrir agora. Eu vou passar esse moço para cá, mas antes eu vou ter que fazer essa conta, né? 980 vezes 453, vamos ver quanto que dá isso. Eu tenho aqui 980, vou multiplicar com 453, eu vou encontrar 443.940. 443.940 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT. 20 igual. Quantas casas você vai puxar aqui? Você vai puxar 6 casas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar como? 0, vai ficar 0,44. Eu não vou nem colocar mais do que isso. Eu vou deixar nessa condição aqui, porque não vai precisar um número maior do que esse, né? Não vai precisar um número maior do que esse. Aqui ia ficar 0,443940. Eu peguei só duas casas, tá? Ó, 10 a menos 6, contei 6 casas da vírgula para o lado esquerdo. ΔT. 20 dividido por 0,44 é a variação de temperatura. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Vai ser valor aproximado, obviamente. 20,44, quando você dividir, você vai encontrar 45,4, aproximadamente 45. Aproximadamente 45 graus. Bom, resposta é 45? Não. Isso aqui foi o que variou. Quanto que você estava na temperatura? Você estava a 20 graus. A temperatura inicial era de 20 graus, tá vendo aqui, ó? Vem aqui no texto, por favor, olhe para cá. Ó, 20 graus. Então, se você estava a 20 graus e a temperatura variou aproximadamente 45, significa dizer que essa temperatura, para que o mercúrio venha, a glicerina venha a transbordar, tinha que ser de aproximadamente 65 graus. Então, a minha resposta aqui seria a letra D. Muito bonita essa questão. Questão número 6, Universidade Federal de Goiás diz assim: em um dia quente em Goiânia, 32 graus Celsius, uma dona de casa coloca álcool em um recipiente de vidro graduado e lacra o bem para evitar evaporação. De madrugada, com o termômetro acusando 12, ela nota, surpresa, que apesar do vidro estar bem fechado, o volume de álcool se reduziu. Sabe-se que o seu espanto não se justifica, pois se trata do fenômeno da dilatação térmica. A diminuição do volume foi de quê? Vanks, por que é que diminuiu? Porque você estava a 32 graus Celsius quando a dona de casa guardou o álcool e atingiu quanto? E caiu para 12 graus. Desculpe, moçada, o meu celular de forma inadequada tocou aqui. Então aqui, ó, era 32 graus e caiu para quanto? Caiu para 12. Então por isso que houve a contração. Como é que a gente vai raciocinar aqui? Meus amigos, isso é um exercício direto, ó. ΔV é igual a quem? V0 vezes gama vezes ΔT. Bom, como é que vai ser a variação de volume? ΔV vai ser igual. Qual é o volume que a gente tem aqui? Vamos procurar aqui se ela cita algum volume. Não cita, né? Então você vai colocar V0. Qual é a coeficiente de dilatação? 1,1 vezes 10 a menos 3. Quanto que variou de temperatura? De 32 para 12, a variação foi de menos 20 graus. ΔV vai ser igual. Vamos fazer essa conta. 1,1 vezes 20 vai dar 22. 22 vezes 10 a menos 3 vezes o volume inicial. 22 vezes 10 a menos 3, você vai puxar a vírgula 3 casas. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 0, 0,022 do volume inicial. Vanks, o que é que significa 0,022? Como você está querendo em porcentagem, puxa a vírgula 2 casas, meus caros amigos. 2 casas, por quê? Você vai ter que multiplicar isso aqui por 100 para saber o quê? Quanto que foi em porcentagem. Então, quanto foi a variação? Logicamente vai perder, tá vendo? Isso aqui é negativo, ó. Isso aqui é perca, da redução, porque ele diminuiu o volume. Menos 2,2% do volume inicial. Então, ela colocou lá, ela achava que ia guardar, mas ela se surpreendeu, por quê? Porque ela não sabia. Nós tivemos essa aula de física, né? Que quando a temperatura diminui, a tendência dos líquidos é reduzir o seu volume. A questão número 6, marcaríamos qual letra? B de bola, 2.2. Na questão de número 7, nós temos, da questão da 6 Gran Rio, o seguinte. Um petroleiro recebe uma carga de 1 vezes 10 a quinta barris de petróleo, que seria aproximadamente 1,6 vezes 10 a quinta metros cúbicos no Golfo Pérsico, com a temperatura de aproximadamente 50 graus. Estava quente, hein? Qual a perda em volume por efeito de contração térmica que essa carga apresenta quando descarregado no sul do Brasil a uma temperatura de 20? Amigos, você abasteceu a 50. Quando você descarregar a 20, você ganhou ou perdeu em volume? Você perdeu, porque a temperatura baixou, o líquido contraiu. Qual é o raciocínio que você vai usar? Muito fácil. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT.
ΔΦ igual. Qual é o volume inicial dele lá? 1 vezes 10 à quinta. 1,6 vezes 10 à quinta, é isso? Não, desculpe. Porque ele colocou aqui, ó, 1 vezes 10 à sexta barris, e cada um tem 1,6 vezes 10 à quinta. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar com a quantidade que você possui aí, 1,0 vezes 10 à sexta. 1,0 vezes 10 à sexta. Qual é o coeficiente de dilatação? 1 vezes 10 a menos 3. E qual é a variação de temperatura? Se você foi de 50 para 20, a variação é menos 30. Esse menos aqui é para dizer para nós que nós vamos diminuir o volume, tá? 1 vezes 1 vezes 30 vai dar quanto? 30. 10 a sexta com 10 a menos 3 dá quanto? 10 a terceira. Ou 3 vezes 10 a quarta, se você quiser fazer em notação científica. Sabe quantos barris você perdeu? Você perdeu 30 mil barris. Olha a diferença. Olha a diferença. Porque você abasteceu em 50 e descarregou a 20. 30 mil barris. A resposta da questão número 7 seria a letra E. 3 vezes 10 a quarta. A dica para o seu papai e para sua mamãe. Abasteça o veículo à noite. Porque os postos de gasolina não vendem por massa, vendem por volume. Durante o dia, o volume aumenta. Durante a noite, temperatura mais baixa, o volume diminui. Questão de número 8 diz assim: um recipiente de ferro tem coeficiente linear 12 vezes 10 a menos 6. Ele está a zero e totalmente cheio de um líquido cujo volume é 120. Ao se aquecer o conjunto até 200, extravasa 12 centímetros do líquido. Qual é o coeficiente de dilatação real? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai começar pela dilatação aparente, que foi quanto? 12 centímetros. Ele dilatou, ele derramou quanto? Derramou 12, foi. Qual era o seu volume inicial? 120. Coeficiente de dilatação, amigos, aqui da questão de número 8. Quanto é que vai ser? Não sei. Esse que eu vou descobrir. Quanto foi a variação de temperatura? Você foi de 0 para 200, variou 200 graus. 12 igual 120 vezes 200, 12 vezes 2 dá 24. 3 zeros aqui, vezes 10 a terceira. Você vai passar esse 24 vezes 10 a terceira dividindo. 12 dividido por 24 dá meio, né? 0,5. O 10 a terceira sobe. 10 a menos 3. O nosso coeficiente de dilatação aparente vai ser 5, eu vou colocar em notação científica, vezes 10 a menos 4. Tá? 5 vezes 10 a menos 4. Vanks, o que é que nós vamos fazer com esse 5 vezes 10 a menos 4? Como ele está querendo dilatação real, como é que a gente faz a dilatação real? Você lembra? Dilatação real vai ser igual a quem? Ao coeficiente aparente, que você acabou de achar, mais de quem? Do recipiente que você tinha esse líquido. Coeficiente de dilatação real vai ser igual. Quanto foi que você achou para o aparente? 5 vezes 10 a menos 4. Somado com quem? Quanto que é o do recipiente? Quanto é o do recipiente? Foi dado o que para nós aqui? Linear 12 vezes 10 a menos 6. Olha a pegadinha. Coeficiente de dilatação linear é alfa. O gama tem que multiplicar por 3. Se você não lembrar disso, você erra. Então você vai fazer como? 3 vezes 12, olha só que legal, 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 4, mais 36 vezes 10 a menos 6. Dá para trabalhar desse jeito? Não. O que é que a gente poderia fazer com este 5 vezes 10 a menos 4? Para virar 10 a menos 6, coloca 2 zeros no 5. 500 vezes 10 a menos 6, 500 vezes 10 a menos 6, somado com 36 vezes 10 a menos 6. Eu vou ficar com quanto? Com 536 vezes 10 a menos 6. A minha resposta seria a letra D. Com esse exercício, amigos, a gente conclui essa aula. Espero que você tenha compreendido. E nas próximas aulas, se você precisar tirar alguma dúvida agora, você fique à vontade. E nas próximas aulas nós continuaremos ainda com resolução de questões envolvendo dilatação. Grande abraço. Fiquem com Deus.